Primavera de 1945. Início de abril. Margem leste do Elba, cidade de Schönebeck. Lá, os engenheiros construíram uma ponte provisória. A chamaram em homenagem ao novo presidente americano, R.S. Truman. Muitos imediatamente pensaram que era a porta de Berlim. Mas os exércitos americanos não pretendiam avançar até lá. Não havia planos de assaltar a fortaleza de Berlim. Do outro lado do rio, a zona controlada pelas tropas soviéticas. Lá, ocorria uma luta feroz de rua pela capital do Terceiro Reich. A cidade fascista se transformava em ruínas. E, nesse contexto, surgiu uma nova tarefa. O cineasta Howard Stuart Stans estava entre os acompanhantes. Ele veio para a Alemanha não por acaso. Sua equipe filmava, capturando o que estava acontecendo. E, naquele momento, eles já sabiam, algo imprevisível. Recebeu novas ordens. Foi enviado para o sul, onde as tropas estavam libertando o campo de concentração de Dachau. Esse lugar foi seu pior teste. Lá, ele pôde experimentar, pela primeira vez, o que é viver. Não teatro, não filmagens, a guerra o ensinou algo completamente diferente. Após o desembarque do Dia D, ele esteve com os americanos quase por toda a Europa. Viu Paris libertada, acompanhou a queda do exército de Hitler. Filmava em filme colorido de 16 mm. Essas cenas eram como pregos fincados no coração, reais, emocionantes. E ele sabia, as imagens podiam tanto dar vida quanto matar. A maestria do diretor de Hollywood era evidente. Em 26 de abril, a essas alturas, por Deus, os tanques americanos avançavam para o leste. Os alemães lutavam com as últimas forças. A tempestade em Nuremberg ganhava força. Ainda ninguém dizia onde estava Adolf Hitler. Ele poderia ter escapado para sua fortaleza secreta nos Alpes. Ou não? Na aviação e no solo, a equipe de filmagem chamada Projeto Especial de Materiais Cinematográficos 186 atuava cada vez mais ativamente. Sua missão era mostrar a vitória da Força Aérea dos EUA e a luta contra os nazistas. Também usavam filme colorido, também de 16 mm. Nada podia ser perdido, nenhum sucesso deixado de registrar. Hitler ordenou a defesa total de Nuremberg. Restavam apenas duas opções, ou defender até a última gota de sangue ou sucumbir às ruínas. Nesse dia, 21 de abril, a cidade se rendeu. Os moradores locais olhavam para o futuro. Mas, na memória, ficaram momentos terríveis. Tudo estava destruído. Nos primeiros dias, os americanos fizeram tudo para ajudar. Logo, as pontes foram reconstruídas para transportar alimentos às posições estratégicas. As batalhas memorialistas nos subúrbios continuaram sem parar. No centro de Nuremberg, o caos. Lá, já não havia vestígios de ordem. Em 22 de março, 2 semanas antes da capitulação, o jornalista Franz Nedler escreveu em seu diário, Nuremberg, morta. Não há luz, nem água, nem gás. Na cidade, sofrimento e destruição. As pessoas morrem. Há poucos médicos, até os caixões escasseiam. Os corpos estão espalhados de forma estéril e desordenada. Não há carros funerários para remover os mortos. Tudo ao redor, ruínas. O vento da destruição levantou imagens aéreas, tudo que restou da cidade. Os bombardeios destruíram cerca de 90% das construções. Essas imagens parecem, dentro dos limites da cidade, só ruínas. Nas ruas, há montanhas de tijolos e vidro. As batalhas diárias deixaram profundas e impiedosas marcas. O número de mortos é incontável. A Grande Guerra deixou seus rastros, resta apenas observar e recordar. Quase todos os edifícios antigos, que recentemente moldaram o perfil da cidade, nos últimos meses não resistiram. Hoje eles já caíram sob o peso do tempo e da guerra. Imagine só, 26 de abril de 1945. À sombra da antiga muralha da cidade, um menino de calções curtos estava de pé. Como muitos de seus conterrâneos, o 12 anos Friedrich Erhard descobriu algo valioso nas ruínas. Talvez um pedaço de metal, um pedacinho de pão ou algo que pudesse ajudar ele e seus amigos a sobreviver mais um dia. Ele e mais 4 meninos posaram diante da câmara dos militares americanos, como se estivessem entediados ou tentando parecer mais corajosos do que realmente eram. E ao redor, o som dos soldados americanos marchando pelas ruas, seus comandos, ordens. O microfone anunciava as regras. Uma das primeiras, proibição de sair no escuro, das 6 da tarde às 7 da manhã. Não que as pessoas quisessem passear, havia perigo. A qualquer momento poderiam ser baleadas se brincassem, se escondessem ou tentassem fugir. Nos jornais, os americanos escreviam claramente: eles não vieram à Alemanha para acariciar assassinos e colaboradores nazistas.
Aqui, eles não eram bem-vindos com mãos brandas. A punição era tudo, desde a proibição de contato até tiros reais. Os soldados, por ordem, não podiam falar com os alemães, pois tudo estava subordinado a um único objetivo: esquecer rapidamente a amizade, a cordialidade. A população de Nuremberg já havia perdido completamente seus costumes habituais de vida. A infraestrutura parecia um brinquedo que foi quebrado, comida e água tornaram-se os bens mais preciosos. Cruz Vermelha colocou uma estação de água próxima à parede. As pessoas esperavam em longas filas, segurando baldes, aguardando serem abastecidas. Alguns dias antes, esse bairro tinha sido palco de caos, roubos, objetos espalhados, vitrines quebradas. Toda essa área, quase uma única feira de comércio desorganizado, foi descrita pelo escritor alemão Franz Nada em seus diários. Aqueles que ainda tinham alguma coisa, mesmo uma ferida pequena, eram considerados sortudos. Só recentemente, o mesmo piloto americano que agora filmava com uma câmara lutava aqui contra os alemães. Ele também era inimigo, até então. E de repente, ele está sendo filmado, observando o escombro da cidade, as ruínas. As câmaras da Operação Secreta número 1 dos americanos, considerada uma das mais confidenciais, capturaram imagens da cidade imperialista que foi destruída uma vez. Por causa dos bombardeios, o famoso fonte de século XIV foi simplesmente soterrado sob o tijolo. Em 21 de abril de 1945, os americanos deram o ultimato ao chefe, naquela época chamado Gauleiter. Mas esse fanático nazista não quis capitular de jeito nenhum. Então, ele respondeu de forma breve: não. E começou a batalha. As ruas, casas e palácios, tudo se transformou em um teatro sangrento. No final, o líder do distrito foi encontrado morto, justamente nesse momento. Durante 5 dias de combates nas ruas de Nuremberg, quase 500 militares e membros da polícia morreram. Não menos, 371 civis. A cena de horror que alguém filmou ficou na memória das testemunhas. Nos porões e bancas, as pessoas sentavam-se sobre montes de estilhaços, escondidas sob tetos baixos ou em buracos escuros. Figuras pálidas, fracas, passivas. Eles não resistiam. O olhar deles estava fixo nos feridos, que jazeavam nas macaquês. As pessoas olhavam para a luz, cheias de exaustão. E enquanto tudo isso acontecia, alguém invisível fazia a pergunta: e agora? O tempo passava. E de repente, nas ruas, surgiu uma sensação: é preciso viver. Mesmo que queimado, mesmo que destruído. A guerra muda as pessoas. Muitos compreenderam: o passado não pode ser trazido de volta. Mas é estranho, os vencedores não esqueciam tão facilmente o papel que Nuremberg desempenhou em seus destinos. Em 18 de abril de 1945, a aviação americana voltou a filmar algo importante aqui, o antigo local das reuniões nazistas. Onde, até recentemente, discursos recheados de ódio e medo ecoavam, agora as assembleias de Hitler, sob o brilho de motivos de jazz, se encheram de música, dança. Ainda não tinham entendido completamente os valores de um novo mundo, de repente, ficou claro que muitos alemães já sentiam que dentro deles despertava uma nova vida. O swing substituiu os marches militares, a música deixou de ser uma arma. O tempo passa. E o que vem a seguir? Uma nova cena está sendo tecida. O horror do passado não foi esquecido tão facilmente. E ainda, o mundo interior aquece. Dias de março de 1945. Uma época em que a guerra já se aproxima do fim, mas ainda está cheia de destruição e dor. Imagine, no meio de estradas destruídas e vilarejos abandonados, agentes de reconhecimento avançando, filmando um material para filmes especiais. Aqui não apenas fotografavam, eles registravam uma história que logo se ajoelharia. Em abril de 1945, a Câmara acompanhava a equipe do Projeto Especial 186. Junto com uma unidade de reconhecimento, eles partem rumo ao interior da Franconia. O que esses soldados procuram? Não apenas belas paisagens ou vilarejos pitorescos. Não. Eles precisam encontrar um local para um novo aeroporto para a Força Aérea Americana. Tudo o que restou da antiga base alemã foi apagado pelo fogo e pelo tempo. No filme aparecem destroços, ruínas e fogo, reacendido. Um efeito para que as fotos impactassem ainda mais. Parece que até as ruínas se agarravam ao fogo como a última chance de tornar a cena mais dramática. Isso foi realmente importante? Ou apenas uma tentativa de deixar uma lembrança marcante dos últimos dias da guerra? Não se sabe. Talvez tenham escolhido o local para o aeroporto. Ou não. Mas onde quer que os agentes tenham ido, ainda se sente a marca de combates recentes nesta área. Dê uma olhada na pequena aldeia. Aqui se percebem danos. Uma parede de um tanque, que protegia uma das vilas, já foi removida. Sobre as ruínas, onde tremula uma bandeira branca, símbolo de capitulação.
E perto está um jovem soldado interrogando uma pessoa em civis. Essas cenas nos cercam com toda a dureza da última guerra. Tantos idosos e crianças tiveram que proteger suas casas, enquanto as forças armadas vivas quase não existiam mais. Parecia que restava apenas a esperança da resistência. E tudo isso, como um último grito desesperado. Até mesmo a direção das SS, afinal, nas décadas de maio e abril eles ainda tinham sua posição. Aqui surge uma confissão: eles entendiam que não podiam mais resistir. E o exército americano era mais forte que eles. A guerra já estava vencida. Seu esgotamento não são meras palavras. Eles falam diretamente, como se batessem numa parede, impossível de atravessá-la. Tudo era assim mesmo. Nessa situação, até nos campos de prisioneiros há caos e condições precárias. Muitos prisioneiros ficam ao ar livre, campos ao ar livre. A cela não pode não ser notada. Quem eram essas pessoas? Em roupas civis, não eram militares. Talvez apenas suspeitas ou ligados aos nazistas. Veteranos de guerra, parte de seu destino. Ou simplesmente apoiantes do regime. Toda a questão se resume a se eles assustavam os americanos ou temiam os partisanos, que poderiam se esconder em locais públicos. E como agir com os prisioneiros segundo as regras? Segundo a Convenção de Haia, eles deveriam ser mantidos sob certas condições. Tinha direito de escrever cartas aos familiares, assim estava estabelecido. Mas, ao chegar a um país destruído, quantas cartas poderiam realmente chegar? Muitas famílias nem sabiam se o marido, pai ou irmão estavam vivos. Cartas se perdiam, a comunicação cessava. As pessoas não sabiam se os entes queridos sobreviveram a toda essa terrível separação. E só meses depois, sem clareza, mensagens raras começavam a chegar às vezes. Na semana seguinte, um filme com aquela mesma equipe chega à cidade de Plauen. Aí começa uma história especial. Essa cidade foi o centro do NS-SEAL, o mais antigo. Foi aqui que se criou quase a primeira organização juvenil, disposta a fazer qualquer sacrifício pelo Führer. Jovens e meninas alemãs cresceram numa atmosfera de ódio e fanático espírito militar. Nas escolas e clubes, nas ruas e casas, por toda parte havia propaganda e educação no estilo: você é o futuro defensor do Império. Essa propaganda penetrava mais do que palavras. Não. Ela invadia cada parte de suas vidas. Mais de 2.430 pessoas morreram nos bombardeios dessa cidade, e as ruínas preservaram sua memória. Mais de 80% do centro estava em ruínas. Toda essa guerra, não é apenas batalhas e explosões, é uma ferida para uma geração que já não se pode trazer de volta. Quando a guerra chegou ao fim, a vida destruída e abandonada começou a lentamente retornar à normalidade. As pessoas começaram a tirar das ruínas algo que ainda pudesse ser útil. Alguns recolhiam destroços, outros desmontavam as partes queimadas das casas, e alguns simplesmente ficavam ali, olhando para as ruas parcialmente destruídas. A reação de todos era uma só: esperança. Cada coisa encontrada na cinza e na areia era uma pequena prova de que a vida não havia acabado. Trabalhadores da construção civil, voluntários e moradores locais colaboraram para restaurar um pouco do que foi destruído. Merece destaque o cinegrafista, que cuidadosamente filmava as ruínas daquele prédio. Sua câmara parecia procurar vestígios do passado, tentando preservar ao menos um pouco daquilo que foi. O único elemento que conseguiu resistir intacto foi a estátua de Otto von Bismarck, o chanceler de ferro, unificador da Alemanha. Este relevo, como um testemunho congelado de uma era, permaneceu deitado entre os escombros. No final do século XIX, ele marcou uma página importante da história, e agora tornou-se um pequeno ponto diante da destruição. Parecia que essa cena simbolizava a perda da unidade, como se a própria história estivesse caminhando rumo à fragmentação. Naquele tempo, parecia que a união estava para sempre perdida. Tudo tinha desaparecido, deixando apenas lágrimas e ruínas. Nesse caos, surgiu mais uma fotografia única, a primeira em cores. Essa foto foi tirada exatamente pelo mesmo operador, que capturou as mulheres. Uma multidão rígida e severa, como eram chamadas, os homens obrigados a trabalhar. Eles foram mobilizados pelas forças de ocupação americanas para ajudar na limpeza da cidade. Todas as mulheres de 15 a 50 anos tiveram de ajudar inevitavelmente, não era uma escolha, mas uma necessidade. Por seus esforços, elas receberam a promessa de uma alimentação um pouco melhor, pequenos privilégios que, naqueles dias, pareciam mais valiosos que ouro. No meio dessa ruína, entre cenas de completo desespero, ocorreu um frame que se tornou símbolo de esperança. Uma foto que lembrou a todos de um futuro possível, um soldado americano oferecendo chocolate a um menino pequeno. Ele está sentado no escombro, e, nos olhos do menino, há esperança. Era um raio de sol brilhando através das nuvens negras da destruição. Cada esmola, cada pequena gentileza devolvia uma parte da fé em um futuro melhor.
As pessoas, naquelas condições, buscavam momentos assim de esperança, porque a vida continuava, apesar de tudo. Mas, por outro lado, longe dessas imagens luminosas, já se ouvia, pela primeira vez, que a Alemanha, no início de maio do século XX, tornou-se praticamente desarmada. Os bombardeios destruíram as cidades até suas bases. As batalhas eram tão intensas que até as baterias antiaéreas, geralmente posicionadas fora das áreas urbanas, não conseguiam conter a ofensiva. No final de abril, quando a maioria dos habitantes já tinha deixado suas casas, um operador americano filmou um setor alemão vazio, com trincheiras sem vida. Essas imagens parecem mostrar todos aqueles dias em que até meninos, nascidos em 1926 e que entraram na luta já em 1930, receberam armas. Em 1945, todos os homens a partir de 16 anos deveriam ir para o fronte. Surpreendentemente, nos últimos meses da guerra, até garotos de 15 anos já serviam como assistentes na aviação. Eles eram chamados de assistentes de pilotos ou, na prática, jovens soldados, rapidamente treinados para atirar e consertar equipamentos. Imagine, uma criança um pouco mais velha que 10 anos indo para uma missão que, hoje, seria vista como equivalente ao perigo adulto. Nesses momentos, parece que as fronteiras entre crianças e adultos se dissiparam completamente, tudo pela luta e pela vitória. 30 de abril de 1945, uma data que entrou para a história para sempre. Nesse dia, tanques americanos M4 Sherman tomaram posições na Baviera e começaram a atacar as aldeias vizinhas. Será que tiveram sucesso? Provavelmente, sim. Estas imagens parecem encenação. É claro que os tiroteios mostrados estavam sendo simulados para o operador. Na altura em que as filmagens começaram, a resistência era mínima. Cada edifício que de repente estivesse em chamas provavelmente era usado como campo de treinamento. Ninguém resistia de forma significativa. Os inimigos deixaram a cidade, e essas cenas mais pareciam de um filme. No mesmo dia, 30 de abril, chegou a notícia de que a guerra estava em sua fase final. No porão do Reichschancelaria, onde se escondia Adolf Hitler, começou a última cena. Sua última ordem foi nomear o vice-presidente do Reich, Karl Dönitz, como chefe de Estado e comandante em chefe. Mas ninguém sabia que Hitler já estava morto. Ele e sua esposa, Eva Braun, se suicidaram naquele dia no bunker sob o prédio. Lá dentro, na escuridão, estavam as últimas esperanças, aguardando uma salvação que já não viria. Dönitz enviou um telegrama a Hitler, expressando sua lealdade. As palavras eram simples, mas importantes: meu Führer, minha lealdade a você é incondicional. Como se toda essa catástrofe estivesse sendo encenada de acordo com um roteiro único. Ao mesmo tempo, tanques americanos avançavam lentamente por terrenos difíceis. Seu objetivo era a chamada Fortaleza Alpina. Lá, nas montanhas, poderiam estar escondidos os remanescentes da comando alemão. General Eisenhower ainda temia que os inimigos estivessem exatamente ali. Controlar essa região poderia prolongar a luta por anos. Temiam que, se os alemães conseguissem se fortalecer nas montanhas, poderiam manter uma guerra de guerrilhas por muito tempo. E isso significaria batalhas intermináveis, operações sangrentas e milhões de vidas arriscando tudo, podendo ser destruídas de vez. Em 24 de abril, 6 dias antes da morte de Hitler, o general Omar Bradley relatou a situação. Nessas palavras, percebe-se um tom de preocupação. Parecia que a guerra já estava chegando ao fim. Os inimigos nas montanhas, as esperanças de vitória rápida estavam quase se esgotando. Tudo caminhava para o desfecho. Parecia que tudo era previsível, mas nessa altura, era patente que o final ainda estava longe. Quando o comandante se dirigiu à delegação de Washington, suas palavras tocaram. Disse que a guerra contra a Alemanha ainda poderia durar um ano inteiro. Enquanto as tropas britânicas e soviéticas lutavam por cada rua de Berlim, os combatentes americanos estavam ocupados com outras tarefas. Eles não invadiram cidades, não ficaram presos em batalhas sangrentas. Em vez disso, eram enviados às montanhas, por estreitas estradas, passando por vilarejos. Lá, a terra não era adequada para veículos pesados. Fosso de rifles, minas, pontes destruídas, obstáculos por toda parte. E ainda assim, mesmo com toda essa dificuldade, a superioridade numérica dos americanos se mostrava praticamente inútil. Onde o exército soviético rompia as defesas do inimigo em combates corpo a corpo, as forças de elite americanas percorriam as pitorescas estradas alpinas, passando por vilarejos tranquilos. E tudo por um único objetivo: encontrar fortificações alemãs, bunkers e construções secretas. Agora imagine uma visão aérea sobre Dachau, o campo de concentração criado na Alemanha em 1933. Era o primeiro campo de extermínio na terra alemã. Toda a sua existência é uma longa cadeia de sofrimento. Lá, torturaram, mataram e torturaram pessoas. Inspirar-se nisso era impossível, compreender, difícil. Então, dia após dia,
gritos, sangue, morte. E após longos anos de pesadelo, no dia 30 de abril de 1945, as tropas americanas entraram pela primeira vez nesse campo de concentração. As histórias daqueles momentos são transmitidas por filmes e diários. Por exemplo, um funcionário chamado George Stevens conservou cenas chocantes. Ele e sua equipe viram um caminhão cheio de corpos. Eram vítimas das chamadas Marchas da Morte. Pessoas forçadas a marchar pela Alemanha, até morrerem de fome, frio ou serem baleadas por insubordinação. Nos relatórios de Stevens, mais tarde, escreveu-se, como se estivesse caminhando pelo inferno, descrito por Dante. E, quase um dia antes, as tropas americanas libertaram mais de 30.000 prisioneiros. Um deles, um homem chamado Edgar Kaffer-Kubrowitz, pegou seu diário e registrou aqueles momentos. Ele escreveu que os soldados americanos chegaram ao campo e nos viram. Algumas tropas se dirigiram aos barracos, outras detiveram um grupo perto dos lavatórios. Lá estavam os corpos, as mesmas vítimas de fome e exaustão. O olhar do oficial parou nas vítimas mortas, ele chorou. Imagine, uma pessoa que passou por um combate, viu centenas de cadáveres, chorando diante dos corpos dos prisioneiros mortos. Porquê? Porque um soldado, que viu a morte de milhões, chora por aqueles que morreram no campo. Porque ele entende, essa cena é mais pesada que qualquer matadouro. Alguns guardas, dominados pela fúria, empunharam armas contra os guardas. Matando cerca de 50 pessoas, os guardas ficaram indefesos. Mas a maioria dos agressores foi, ainda assim, capturada. Então, não se filmou só sangue, mas também suas justificativas. Aqueles que machucaram ou mataram prisioneiros gritavam que fizeram tudo por ordem. Alguns defendiam que eram apenas subordinados. Nada mais. E aí começa o mais terrível, os sofrimentos documentados. Nos diários, há manuscritos de quem sobreviveu. Por exemplo, um resistente holandês chamado Nico Roost registrou na véspera da libertação, às 7h30 da manhã. Os guardas inimigos levantaram a bandeira branca. Nesse momento, tudo ao redor parece parar. Porquê? Esperam que os alemães se rendam sem luta. Ou ainda estão se preparando para o último ato, um tiroteio. Nico escreve que não acredita na honestidade dessa bandeira. Porque ainda seguram armas. Porque não se rendem. Ele sabe que a bandeira branca não é garantia. A qualquer momento, podem começar a disparar. E a lógica é simples, sua natureza ainda contém crueldade. Mesmo quando tudo parece perdido, o mal não desaparece. Uma calma enganosa é apenas uma ilusão. Os guardas alemães, para se disfarçar, às vezes se vestiam com roupas dos prisioneiros. E às vezes eram reconhecidos por tatuagens nas mãos, havia um símbolo de sangue, indicando o grupo. Um deles, que ostentava um número tatuado na mão, certamente era um prisioneiro. Era um verdadeiro detento, pois a tatuagem assim o comprovava. Esses momentos ajudaram os americanos a desvendar a farsa. Os heróis do filme, George Stevens e sua equipe, ficaram no campo por alguns dias. Tudo o que puderam fazer foi documentar, filmar, registrar. Para mostrar ao mundo o que estava acontecendo lá. São dessas imagens que se revela de forma descarada o quão horrível era aquele lugar. Ninguém diria que foi algo fácil. Então, como foi que, durante todos esses anos, nenhum inimigo conseguiu parar esse circo sangrento? As pessoas que passaram por esses horrores nunca irão esquecer. Seus olhos, suas lágrimas, mesmo anos depois. Apesar de a guerra ter acabado, ela deixou feridas internas que não se esquecem. Essas imagens nos lembram do quanto cada minuto de vida é precioso. Todo esse horror não pode desaparecer sem deixar rastros. E, ao olhar para esses olhos, para essas sombras do passado, entende-se, o mal não é uma tragédia previsível. Ele vive dentro de nós. E às vezes, no momento mais inoportuno, ele desperta e começa tudo de novo. Quando se fala de Dachau, logo surge uma questão assustadora, o risco de uma epidemia. Nessas condições, qualquer dia poderia ser o último. Para impedir a propagação das doenças, ex-internos ajudavam na eliminação dos parasitas. Faziam desinfecção, algo vital, pois a infecção poderia se espalhar rapidamente pelos campos. Isso era estritamente controlado. As pessoas sabiam que qualquer descuido era uma oportunidade para uma doença fatal se espalhar por todos os cantos. Para alimentar os sobreviventes, os americanos trouxeram pão de seus estoques. Caravanas inteiras de caminhões carregados de farinha e pão passavam por lá. Eles tinham recursos valiosos, comida que vinha dos depósitos do exército. E mesmo depois da libertação, muitos prisioneiros ainda não conseguiam se recuperar. O estado de saúde era terrível. Os corpos enfraqueciam, a imunidade caía. Mesmo a ajuda de pão nem sempre era suficiente para salvar.
nas paredes daquele campo, pessoas continuavam a morrer por causa da morte por desnutrição. Martha Gellin, uma renomada jornalista americana, veio para cá no auge dos acontecimentos. Eram dias de maio de 2005, de 8 de maio. Nesse dia, um médico polonês, algum prisioneiro, se aproximou dela e disse de forma breve: a Alemanha se rendeu sem condições. Naquelas palavras, terminou tudo. Os moradores locais, jornalistas e soldados demoraram a acreditar. Afinal, há apenas 3 dias, tudo ainda parecia difícil de acreditar. Gellin estava na mesma sala nervosa, na maldita cela no gueto, quando de repente tudo ao redor pareceu parar. Houve dentro dela uma sensação de que nada mais existia. Como se este lugar, todo sofrimento e morte, fosse apenas um ponto, após o qual algo diferente deveria começar. Naquele momento, parecia que era exatamente ali, neste lugar, cheio de dor e ruído, que se ouviria a vitória. Ali, tudo o que era cruel e assustador deveria desaparecer. Por acaso, precisamente neste local, no coração do horror, estavam sendo levadas as últimas esperanças de libertação. Uma viagem de avião sobre Munique, e você percebe, a história dessa cidade não se limita apenas a recordar a massacre. Olhar para baixo, parece um filme, onde toda a carga dos eventos passados está registrada. Voando, você vê os bairros destruídos, edifícios arruinados e janelas derretidas. Todo Berg é um campo de batalha. 7 de abril de 1945, o último dia do regime nazista nesta cidade. Naquela noite, Adolf Hitler cometeu suicídio no bunker em Berlim. As tropas americanas entraram na cidade sem resistência. Poucos resistiram, foram vencidos pelo cansaço, medo ou desilusão. A maioria simplesmente se entregou. Os bombardeios destruíram o centro de Munique. Os edifícios altos pegaram fogo, as ruas estavam cheias de estilhaços de vidro e destroços de casas. As cenas, aquelas capturadas pelos fotógrafos, testemunham a magnitude da catástrofe. O que mais surpreendia as pessoas não era o estado da vida, mas como tudo nesta cidade antes estava ligado à política. Antes da guerra, aqui aconteciam desfiles grandiosos, milhares de pessoas se reuniam na Königsplatz. Ao redor do antigo Führerbau, edifícios onde os líderes nazistas costumavam conduzir seus negócios, colocaram uma rede de camuflagem. Mesmo que a resistência fosse reprimida, as fortificações e símbolos nazistas permaneciam. O Palácio do Príncipe Carlos, que até 1933 era a residência oficial dos presidentes da Baviera, agora permanecia vazio, como se tivesse sido esquecido. Aqueles que ainda resistiam chamavam isso de resquício, tentavam encontrar qualquer forma de lutar contra a ocupação. Mas, na maior parte, as pessoas finalmente entenderam que as chances tinham acabado. Do lado de fora, a Casa da Justiça. Lá, em 1944, condenaram à morte os membros da Rosa Branca. Esses jovens, liderados por Hans Kohl e sua irmã Sophie, elaboravam panfletos. Eles convocavam a desistir do regime, alertavam as pessoas. O destino deles é símbolo dessa luta. Uma ponte para a memória que ninguém queria esquecer. A Casa das Artes, outro lugar importante, continua cercada por uma rede de camuflagem. Nas fotos de arquivo, é claramente visível uma cena: ruínas, janelas quebradas, paredes marcadas pelos bombardeios. Em 1943, foi exatamente ali, no prédio do Tribunal Municipal, que se revelou o último ato de resistência. Nesse momento, a poucos passos dos quartéis-generais nazistas, poderia desaparecer a última cidade de resistência. A tiragem de outubro, e na memória permanece um episódio sombrio. Em 1944, na Feldherrnhal, o lugar onde, em 1923, terminou o escárnio nazista de Augustula. Lá, ocorreu um fracassado golpe de Estado. Naquele dia, tudo mudou. Em 5 de maio de 1945, as notícias da morte de Hitler se espalharam instantaneamente. Alguns disseram que ele morreu no combate, outros, que se suicidou no bunker. A jornalista Ruth Andreas Friedrich escreveu em seu diário: Hitler já não existe. Faremos de conta que isso não nos diz respeito. Todos os acontecimentos às suas costas são apenas cinzas e ruínas. Seus funerais, já há muito esquecidos. Como se a memória dele tivesse desaparecido em um monte de lixo. Toda aquela comitiva, as suásticas, seus símbolos, agora são apenas sucata enferrujada. Fragmentos de deuses destruídos. A verdadeira ironia, olhando para aquelas bandeiras queimadas, você entende, Hitler é passado. E todos esses slogans não passam de barulho vazio. Alguém realmente pensava que aquilo tinha algum valor grandioso. Agora, tudo isso não é mais do que lixo espalhado pelas bordas da cidade. Nas ruas desertas, entre ruínas e destroços, ficou apenas a memória. Às vezes, parece que a história tenta apagar tudo até a última pedra. Mas é aí que reside sua astúcia, ela desaparece, mas deixa rastros.
rastros que vivem dentro daqueles que sonham em esquecer. E, por enquanto, os incorrigíveis pegam diários, arquivos e fotografias, e continuam a lembrar. Quando os americanos entraram em Munique, os moradores ficaram em choque. Saques, ruas destruídas, vitrines vazias por toda parte. O cardeal de Munique, Foucabar, tentou obter condições melhores pelo menos para seus súditos. Ele até pediu que as autoridades da cidade ajudassem a restabelecer a ordem. Mas os saques continuaram quase todos os dias, as ruas pareciam um campo de batalha. Palavras de paz eram difíceis de pronunciar, pois, mesmo assim, as pessoas se alegravam que a guerra finalmente tinha acabado. Seus corações estavam cheios de alívio, mas muitas coisas precisaram ser reconstruídas após a destruição. Sobreviveu apenas a fachada do lendário Hofbrauhaus. Quem já esteve em Munique conhece-o como um símbolo da cultura alemã. Na mesma época, foi aqui que Adolf Hitler começou sua trajetória como orador. Antes, essa sala era a sede do Gestapo, onde ele discursava para multidões. E, em 1923, esse famoso salão de cerveja tornou-se palco de seus primeiros discursos de destaque. Em novembro de 1923, dentro dessas paredes, ele proclamou a revolução que mais tarde ficou conhecida como o Movimento Nacional Socialista. Agora, porém, a sala era ocupada pelo exército americano, que a utilizava como refeitório. No dia em que foram filmadas cenas documentais nas redondezas de Munique, Howard Stewart, criador do projeto especial 686, filmava pelas ruas da cidade. Ao mesmo tempo, chegou também o famoso diretor George Stange. Enquanto isso, os serviços locais de Munique continuaram operando. No edifício do Maximilianeu ficava o hospital para feridos. Um ano depois, em 1949, foi justamente nesse prédio que entrou o Parlamento Democrático da Baviera. O status daquele lugar tornou-se símbolo de um novo começo. Não esqueceram os valentes médicos e voluntários que lutaram pela vida dos feridos e enfermos. E a equipe de Stewart, cansada do stress e da tensão das últimas semanas, buscava uma oportunidade de recuperar o fôlego. Ele era perseguido por imagens insuportáveis do horror de Dachau, a prisão onde eram exterminados reféns e prisioneiros. Stewart via tudo de perto e se alegrava com a mudança de cenário. Já era dia na cidade, com sol forte, e até aqueles que, até pouco tempo atrás, lutavam por suas vidas no campo de concentração mais ao norte já estavam tomando sol às margens do rio Isar. Nos olhos do operador surgiu inesperadamente um pensamento: quão rápido tudo mudou. De correntes e execuções intermináveis, para uma paz tranquila. Junto com sua equipe, visitou os chamados lugares sagrados do regime nazista. A casa vazia e destruída, Braunhaus, antiga sede do ratoneiro. E Königsplatz, a praça onde estavam os enormes sarcófagos das vítimas do golpe de 1923. Stuart nem sequer suspeitava que um dos participantes da tentativa de assassinar Hitler, Georg Elzer, que foi executado em outubro de 1939 pouco antes da libertação de Dachau, estivesse parcialmente ligado a esse local. Elzer havia planejado anteriormente explodir uma unidade militar, e agora não havia mais volta. De Munique, as câmaras da Força Aérea do GUA seguiram rumo ao sul, ao longo das autobahns de Hitler. Perto de Augsburg, um dos operadores notou aviões estranhos. Pareciam saídos de um filme de ficção científica. Caças armados de Mi-262, o primeiro jato da história, de 1942. Dizem que, na época, era o avião mais rápido do mundo. Claro que tinha uma aparência em comum, como se fosse do futuro. Os motores estavam escondidos, o corpo parecia fino e aerodinâmico. Durante a viagem, notaram que os motores desapareceram. Provavelmente, as forças especiais americanas os esconderam em um local seguro, para depois enviá-los ao ZUA para estudo. Não muito longe de lá, há uma zona industrial fechada, onde pessoas trabalhavam em condições de escravidão. Elas eram forçadas a montar esses aviões, os Mi-262. Trabalharam sob condições extremamente duras. Em seguida, o destino era Berchtesgaden. Em 4 de maio de 1945. Naquele dia, sem resistência, a cidade se entregou aos americanos. O responsável pela área, chamado Theodor Jacob, fez um apelo aos moradores locais. Ele disse que esperava proteger mulheres e crianças dos horrores da guerra. Acreditava que assim poderiam salvar a terra natal. Ainda assim, os primeiros dias de ocupação foram difíceis: ataques, estupros, tumultos. Nem todos os americanos estavam preparados para a diferença cultural e de costumes. Mas logo os administradores militares conseguiram controlar a situação. Então, as ruas ficaram um pouco mais seguras. Sim, as pessoas ainda se lembravam dos destroços deixados pelo regime nazista e, frequentemente, questionavam o valor daquela vitória. Mas não se pode impedir uma nova vida de começar. E muitos passaram a desejar continuar vivendo, apesar de tudo.
Berchtesgaden não é apenas uma cidade antiga no Terceiro Reich. É cercada por montanhas, florestas e pelo silêncio que parece esconder todas as pegadas do passado. Mas, um pouco mais distante, fica Obersalberg, um lugar envolto em mistério e medo silencioso. Lá, nas montanhas, ficava a fortaleza dos sonhos dele, e ela permaneceu acessível por muito tempo apenas aos escolhidos. Agora, esse lugar é uma pilha de escombro, ruínas que contam sua história sombria. Explodiram bombas e, na manhã de 25 de abril, dezenas de aviadores britânicos lançaram uma carga lá. Destruíram o que restava do complexo. O objetivo era claro, impedir que o ditador e seus círculos usassem aquele lugar como última proteção, como uma ilha de salvação. Era evidente que essa era uma jogada estratégica. Mas, o que surpreende especialmente, quando tudo desapareceu, ficou claro, fomos enganados. Foram enganados com propaganda. Assim, como o próprio General Bradley admitiu posteriormente. Ele afirmou que acreditava na lenda, na fortaleza que, na realidade, nunca existiu. Cada árvore, cada parede parecia enorme, e dentro se criava uma ilusão, quase uma fortaleza inatacável, quase mítica. Parece que alguém pode acreditar que tudo isso era apenas um engano. No meio desse complexo destruído estava a famosa residência, a casa de Hitler, com uma grande janela panorâmica. E foi ela que agora os soldados fotografavam com entusiasmo. Eles pareciam testemunhas mudas do destino daquele lugar. Antes da chegada dos americanos, os moradores de Berchtesgaden, pessoas comuns, circularam pelos arredores, pegando tudo o que podiam. Não apenas Hitler tinha uma base ali, também estavam os bunkers escondidos profundamente subterrâneos, que também estavam sob controle. Lá havia provisões e peças de reposição em abundância. No século XX, esses bunkers, na prática, serviam como armazéns para suprimentos capazes de sustentar várias centenas de pessoas. Alguns moradores locais até esqueceram o medo, partiram e começaram a pilhar. Uns retiravam farinha e conservas dos esconderijos, outros quebravam destroços para obter objetos de valor ou simplesmente pegar um pedaço de riqueza. Isso não podia ser controlado. E mesmo naquela época, um pouco antes, em 1939, Hitler construiu uma estrada especial pelos montes. Ele queria chegar ao topo e construir ali sua residência. E o monte ainda está coberto de neve. As câmaras não conseguiam subir tão alto a ponto de filmar o cume de todos os lados. E, surpreendentemente, a equipe de filmagem decidiu mostrar os habitantes locais, seu cotidiano, a vila ao redor. Assim, o espectador obtém uma sensação viva, não apenas sobre a figura famosa, mas também sobre como vive uma vila alemã comum, escondida nas montanhas. Mas Hitler não foi o único a habitar essas terras. Também viviam outras figuras influentes daquela época. Os governantes do nazismo tinham suas mansões, palácios e vilas. Tudo parecia feito sob medida, madeira cara, paredes decoradas com retratos, estátuas. E perto de Berchtesgaden, descobriram um caminhão de carga abandonado, deitado entre as montanhas. Estava cheio de artefatos, esculturas, pinturas, tapeçarias. Tudo isso pertencia a Hermann Göring. Segundo essa versão, ele, o segundo homem na hierarquia, reuniu obras de arte de toda a Europa. Essas obras-primas ele guardava em sua mansão perto de Berlim. E, quando a ameaça do avanço do exército soviético se aproximou, Marshal Göring embalou de forma organizada todas as suas peças valiosas e enviou-as para o sul, na esperança de protegê-las. Mas ocorreu uma ruptura. No dia 23 de abril, Göring foi destituído de todos os cargos. Hitler ordenou sua prisão. Posteriormente, toda a propriedade roubada dele foi devolvida aos legítimos proprietários. Aqui há muitas referências a quadros valiosos, móveis e esculturas. E tudo o que foi roubado nem sempre torna-se permanentemente seu. Nessa fase, fica claro, mesmo no auge do poder podem acontecer armadilhas e traições. Passando para outra parte da história, em 5 de maio de 1945, a equipe de filmagem de um projeto especial sobre filmes acabou em Linz, a cidade que se tornou mais uma derrota definitiva para a Alemanha e a Áustria. Uma cidade por onde passaram milhares de soldados, sem força, sem esperança. Aqui, a câmara registra os alemães, como eles estão presos sob monumentos históricos. Seus rostos parecem marcados pelo destino, e esse destino é o resultado de 6 anos seguindo Hitler, suas ideias. Toda a cena é silenciosa, estudantil, com uma sensação de fim de era. Na cidade, desapareceu o poder e também a ideologia. Tudo sumiu, como se nunca tivesse existido. Restou apenas a memória, como uma sombra que os acompanha de qualquer jeito. Linz é um lugar especial para o líder nazista. Nessa cidade ele estudou, aqui ouviu pela primeira vez a música de Wagner, que passou a fazer parte de suas vibrações internas. E lá também descansava o túmulo de sua mãe. No seu bunker sob o Reichstag, quase toda a noite, ele olhava para o modelo de sua cidade futura, Linz.
Lá ele queria retornar após a vitória e ficar para sempre. E o mais curioso é que todos os seus sonhos pessoais, tornar-se um grande político, mudar a história, estavam ligados exatamente a essa cidade. Cada uma de suas decisões, cada movimento, era impregnado com pensamentos sobre Lins. E assim, no último dia, quando tudo desabou, ele ainda acreditava em seus planos. Em sua cabeça, havia muitos mapas e projetos. Ele tinha certeza de que algum dia tudo aqui iria mudar. Por enquanto, ele observava seus sonhos se transformarem em ruínas. Em maio de 1945, ninguém em Lins queria ouvir nada parecido. As pessoas estavam mais preocupadas com quem agora estava no poder. Livros, cartazes, conversas, tudo girava em torno disso. Os defensores da cidade, aqueles que resistiram até o fim, já seguiam para os campos de prisioneiros americanos. E é até assustador pensar no que passava na cabeça dessas pessoas. Como seu mundo mudou em poucos dias. Naquele momento, todos sonhavam apenas com a sobrevivência. 5 de maio de 1945. Nesse dia, os altos comandantes da Alemanha tomaram uma decisão muito importante, embora difícil. O almirante Karl Dönitz, o último comandante das forças alemãs, decidiu cessar as hostilidades contra os britânicos. Na época, parecia que era o fim. Mas por trás disso havia uma cena muito mais complexa. Na situação em que tudo parecia perdido, ele assinou um documento secreto. Nele, dizia-se que a rendição na parte noroeste da Alemanha, na Dinamarca e na Holanda, já era inútil. Porquê? Porque a luta contra os aliados ocidentais tinha perdido qualquer sentido. Nesse momento, a maioria dos comandantes e soldados ainda tinha esperança de algo. No coração deles, permanecia a esperança. Restavam forças para continuar lutando contra o Oriente, onde pulsava o coração do país. Acreditavam que essa era a única maneira de proteger a Alemanha, de salvá-la dos bolcheviques, de evitar que ela caísse nas mãos deles. Como se tudo dependesse apenas de coragem e dignidade. Os soldados se agarravam à honra, à pureza de seus atos. Faziam o possível, pois 6 anos de guerra passaram como um só dia. Ano após ano, mostraram um caráter raivoso e orgulhoso. O que tinha de especial nisso? Ninguém quis falar das terríveis atrocidades que seus camaradas de armas cometeram. Não levantaram o tema das vilanias. No mundo deles, acreditava-se que tudo aquilo era uma história de outros. Pensavam que assim protegiam a memória e a honra. Essa indiferença é a principal característica daquela época. A tentativa de esquecer não muda nada. Essa mesma postura prevalecia entre a maioria dos soldados alemães. Em seus diários, escreviam, em 5 de maio, poucas horas antes da capitulação, um deles anotou. Escrevia que já ouvia falar de um armistício no Oeste. O fim estava próximo. O que de ruim circulava agora? O mais estranho, eram os rumores amplificados além do limite. Alguns diziam que os americanos libertariam os prisioneiros de guerra. Os devolveriam contra os vermelhos. Porquê? Porque, na opinião deles, isso tornaria a Alemanha mais livre. Por enquanto, ainda alimentavam esperança de um novo ataque. Diziam que ainda era possível vencer. Poucos agarravam-se a esses pensamentos. A maioria dos comandantes esperava somente por uma coisa, que tudo acabasse logo. E, ao mesmo tempo, surgia o desejo de continuar lutando, caso surgisse uma chance de se unir aos americanos contra os russos. Então, pouco importava quanto faltava para a vitória, tudo podia mudar. Os alemães estavam à beira. Minutos, horas, até um pouco mais de tempo, tudo era fachada. Pelas ruas de Lins, passavam colunas de prisioneiros. A maioria eram russos. E foi justamente o conflito com o Oriente que se mostrou a gota d'água para eles. A força militar de Vlasov, o Exército Popular de Libertação da Rússia, cerca de 100 mil homens. Cartazes, armas, tudo contra o exército soviético. Lutavam ao lado dos nazistas, acreditando que lutavam por liberdade. Mas o destino que os aguardava era muito mais terrível. Segundo os acordos de Yalta, seu destino seria pior do que o dos alemães. Devem ser entregues aos soviéticos. Existiam opções, execução ou exílio. Aqueles que sobreviveram eram enviados para a Sibéria por no mínimo 6 anos. O mundo oficialmente não os esquecia. E, naquela mesma noite, em 5 de maio, o famoso escritor e poeta Erich Kästner anotou em seu diário. Suas palavras ainda soam como um alarme, a depressão se transforma em irritação. Todos culpam uns aos outros, todos procuram responsáveis. E, ao mesmo tempo, também se veem como culpados. Eles parecem excluir a si próprios dessa cadeia. Por que isso acontece? Ele faz uma pergunta que preocupa a todos. Por que as pessoas estão tão irritadas? Descobriu-se que, tudo o que está acontecendo surpreende-as, pensavam que tudo já estava claro há muito tempo.
Que a mentira não duraria muito. Mas estavam enganadas. Muitas caíram na mentira. Acreditaram na retórica falsa, na ideia de que os inimigos não poderiam vencer. Por dentro, sentiam ressentimento. Alguns achavam que tudo tinha sido honesto. Mas agora tudo parece uma mentira. Claro que a maioria finge. Essa é a sua astúcia. Brincam de que nada aconteceu. Mas, no fundo, é compreensível. Ninguém quer admitir. Ninguém quer parecer mau. Fazer-se de bobo é mais fácil do que admitir que se é um criminoso. Nesse momento, parece cada vez mais que as pessoas são como crianças confusas, que têm medo de admitir seus erros. Jamais dirão diretamente, sou culpado. É melhor fingir que tudo mudou repentinamente. Mas a verdade é que ninguém acreditava na honestidade da situação. Todos fingiam não perceber que o jogo estava no limite. E o que vem a seguir? Não está claro. Essa confusão interior é o resultado de uma longa guerra. O tempo mostrou que até os anos mais heroicos deixam feridas terríveis. Essas feridas vivem atualmente em milhares de pessoas. Ao relembrar mentalmente aqueles acontecimentos, percebe-se que as guerras não terminaram apenas no papel. Elas continuam nos corações e nas mentes. E o que aconteceu depois, só a história sabe. Mas ajuda a entender, em tais circunstâncias, é fácil perder-se. Lembrar significa estudar a dor que vive dentro de cada um. E talvez, assim, alguém possa sair desse inferno. Ou não. Nem sempre a saída.